Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora de Flamengo 4, Corinthians 0, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. O Corinthians foi humilhado hoje em todos os sentidos para a equipe do Flamengo. A gente sabe que em questão de elenco, de peças, time titular, não tem muito como comparar. O Flamengo de fato é um time bem superior ao Corinthians, tem muitas peças à frente, mas hoje a gente viu uma diferença muito maior do que deveria ser. A diferença que aconteceu hoje no jogo entre Corinthians e Flamengo foi abissal, foi um absurdo, foi um abismo. Tem um abismo de diferença, mais outro abismo depois do time do Corinthians em comparação ao time do Flamengo. Hoje o Flamengo, ele entrou no psicológico do Corinthians completamente, desde o primeiro minuto de jogo. Ele foi imensamente superior na parte individual. Todos os jogadores do Flamengo, seja eles a parte defensiva, ofensiva do meio campo, foram muito melhores do que qualquer outro jogadores do Corinthians, todos, sem exceção. E principalmente na parte coletiva. Hoje o Flamengo ele deu um banho de futebol para cima do Corinthians, em tudo. Quando que o Corinthians tentava atacar, o Flamengo neutralizava com uma enorme facilidade os ataques do Corinthians. O meio-campo do Flamengo, composto ali por Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, aniquilou o meio-campo do Corinthians, que ficou perdido o jogo inteiro. O Flamengo conseguiu ganhar literalmente todas as jogadas no meio de campo. E o ataque não preciso nem falar, né? A comparação quando que a gente vê que tem um ataque, se não o mais poderoso, um dos mais poderosos do Brasil, contra uma defesa que é uma piada, contra uma defesa que é fajuta, fica até meio complicado de analisar, porque só o Pedro sozinho botou no bolso o André Ramalho e o Gustavo Henrique, o Cebolinha botou no bolso o Mateuzinho e ainda a gente contou com uma noite infeliz do Hugo, uma noite não, né? Uma tarde infeliz do Hugo, que acabou até fazendo uma defesa ou outra, mas que foi muito mal no terceiro gol do Flamengo e que claramente sentiu a pressão. A torcida do Flamengo começou a vaiar o Hugo, começou a zoar o Hugo desde o primeiro lance do jogo e hoje a gente viu um Hugo diferente do que a gente viu muitas vezes. O Corinthians já tinha jogado no Maracanã, o Hugo já tinha jogado no Maracanã na semifinal da Copa do Brasil ano passado e ele foi bem contra o Flamengo. Hoje o contrário, sentiu a pressão, sentiu o golpe, muito inseguro em muitos momentos do jogo, fez uma defesa ou outra, mas acabou entregando o gol para os caras. Hoje a gente não viu um time de futebol em campo, a gente viu um bando. E isso dá um recado muito claro para muita gente. Primeiramente, para o elenco do Corinthians, que precisa acordar, entender que acabou o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista foi muito importante pra gente, lavou a alma, foi muito bom ganhar em cima dos porcos dentro de casa, no roteiro que foi, e a gente sempre vai lembrar disso e sempre vai comemorar. Só que o Campeonato Paulista acabou e a temporada continua. O Corinthians não pode ficar refém do Campeonato Paulista para sempre. E aí, até agora, antes de vim aqui fazer esse pós-jogo, eu estava analisando os comentários do vídeo que eu fiz para as outras redes sociais e teve um cara que comentou que nem acha que o Corinthians ele está focando só no Campeonato Paulista, mas que de fato não tem time para bater de frente com o Flamengo. E eu concordo, a gente não tem time para bater de frente com o Flamengo, mas a diferença é que a gente tem time para bater de frente contra o Huracan, a gente tem time para bater de frente contra o América de Cali, a gente tem time para bater de frente contra o Fluminense, para não sofrer contra o Racing do Uruguai, para não sofrer contra o Sport, e não foi nada disso que a gente viu no último mês. Depois que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, está de ressaca desde então. Esse time morreu, mano. Morreu. O Dorival Júnior vai ter muito trabalho, vai ter que corrigir muita coisa, porque hoje ficou escancarado os inúmeros problemas que o Corinthians tem. Que vai desde a parte defensiva, desde as peças de reposição, desde o meio de campo. Hoje, por exemplo, o Ranieri fez talvez a sua pior partida com a camisa do Corinthians. Foi o pior em campo, na minha opinião. Jogou muito mal, entregou os 2 primeiros gols para o Flamengo de bandeja. Tem que corrigir também a falta de um armador que o Corinthians não tem. Hoje ficou muito visível, principalmente no primeiro tempo, que o Corinthians ele se acovardou. E essa é a palavra. Para resumir, o Corinthians em jogos contra o Flamengo, o Corinthians se acovarda contra o Flamengo. Não tenta pressionar, marcar alto, buscar alguma jogada, botar um pouco de medo no time adversário, não tenta. O Corinthians entra derrotado contra o Flamengo, sempre entra derrotado contra o Flamengo, principalmente no Maracanã e especialmente no jogo de hoje. O Corinthians contra o Flamengo nos últimos anos tem sido complicado. A gente já viu 3-1 dentro de casa, 5-1 dentro de casa, 3-0 no Maracanã, eliminação em vitória em Copa do Brasil, eliminação em Libertadores, vice de Copa do Brasil. O Flamengo ultimamente tem sido realmente um adversário indigesto e que, pô, mano, quando pode, quando o Corinthians realmente está muito fragilizado e o time dele está, geralmente como esteve hoje, por cima entre os melhores do Brasil, eles realmente passam o carro, tá ligado? E a gente já viu times do Corinthians bem piores do que a gente tem hoje, em termos de time titular, por exemplo,
que não sofreram o tanto que a gente sofreu hoje. Que não tomaram um placar tão elástico que nem a gente tomou hoje, que não tomaram a quantidade de oportunidades claras que o Flamengo teve, porque que nem você falou, o Hugo foi infeliz, mas ele ainda assim teve que fazer várias defesas no jogo, a trave ajudou o Corinthians 2 vezes, e o Corinthians simplesmente não soube o que fazer, pô. A gente teve uma chance relativamente clara o jogo inteiro, que foi no chute do Carrilho, no primeiro tempo, quando já estava 1-0. De resto, o Corinthians sofreu, o jogo acabou no primeiro gol. O primeiro gol, quando o Cebolinha corta pro meio, ali acabou o jogo. Esse corte dele, onde ele simplesmente ele é um ponta partindo para cima do lateral. Quando ele corta pro meio, ele vê o campo inteiro livre. Porque foi assim o jogo inteiro. O Corinthians tem sido assim há muito tempo, desde o jogo contra o Palmeiras, que a gente falou que tomou 2 gols de fora da área, onde o Corinthians não foi combativo, onde nenhum volante, nenhum lateral, onde ninguém foi fechar o cara do chute. E hoje aconteceu a mesma coisa, nos 2 primeiros gols. O primeiro é muito claro, ele tá cara a cara com o Mateuzinho, ele corta pro meio e simplesmente não tem ninguém, não tem uma alma para fazer o bote. Nesse aí você colocou até mais na conta do Raniel, eu coloco na conta de qualquer um. Qualquer um. O Mateuzinho, não coloco tanto a culpa nele, ele tinha que marcar melhor aquela jogada, mas não é ele o cara da sobra. Se esse cara corta pro meio, tem que ter alguém ali no meio, pelo menos. Tem que ter um cara para fazer uma sombra, uma sobra, uma cobertura, qualquer coisa. E não tinha ninguém, mais uma vez. É um problema que a gente vem vendo desde o Corinthians do Ramon Dias até agora. Esse é o time do Ramon, tá? Esse é o time do Ramon Dias. Tanto que tem muita gente falando, a culpa era do Ramon, a culpa ainda era minha. É o mesmo time, tá jogando da mesma forma, o mesmo esquema, os mesmos jogadores, o mesmo estilo de jogo, o mesmo sistema, é tudo igual. E a gente via esses mesmos problemas. Um time que não era combativo no meio campo, que não chegava para pegar essa sobra e ficou tomando vários gols de fora da área. Hoje, se o Corinthians toma esses mesmos gols com o Donelli no gol, ia ser como estava sendo nos últimos jogos, não tacar a culpa no moleque, tá ligado? A gente viu um time do Corinthians que não tinha essa capacidade de ser combativo, um time muito desconcentrado, um time que insiste em jogar da maneira como vinha dando errado nos outros jogos, ou seja, saindo jogando, não deu certo nenhuma vez, sempre perdia a bola quando tentava uma transição para o campo de ataque, um time que não conseguia povoar o meio campo, um time que quando chegava mais ou menos na intermediária, que tinha uma chance de acelerar um pouco mais o contra-ataque, preferia voltar e cadenciar, evitar passos um pouco mais incisivos, passos um pouco mais corajosos, como para mim foi o caso do Bidon hoje, que acho que dos titulares até talvez tenha sido um dos melhores, mas que em muitos momentos foi covarde, não conseguiu achar um passe um pouco mais arriscado. Jogadores do Corinthians não tentaram jogadas um pouco mais arriscadas. Eu realmente vi, que nem você falou, um time com medo, um time que está muito desorganizado e que precisa de mais um técnico. Bom que o Dorival chegou, mas ficou escancarado que ele vai ter muito trabalho. É um time do Corinthians que a gente já viu que é melhor que vários outros, mas que não sofreu o que sofreu. A gente viu aí nas últimas rodadas, teve um Flamengo e Vasco. O Vasco tem mais time que o Corinthians? Não. Nem o reserva, nem o titular. Foi 0-0 o jogo. Soube neutralizar, soube sofrer, soube se colocar no seu lugar e disputar. O Corinthians hoje não conseguiu disputar o jogo contra o Flamengo. Isso vem desde o primeiro minuto em campo, cara. Você falou do gol do Cebolinha, mas com 1 minuto de jogo, o Flamengo já estava no ataque do Corinthians. Isso porque a gente começou com a bola. Os primeiros 30 segundos realmente foi posse de bola do Corinthians ali no campo de defesa e já rifou a bola pros caras. Já a bola pro Flamengo, que pressionou, marcou alto, sabe que o Corinthians tem uma dificuldade imensa na saída de bola, conseguiu recuperar muitas bolas e eu concordo com você, mano. Assim, esse placar de 4-0, ele é muito dolorido, ele é, assim, devastador, mas, de fato, esse 4-0 ele saiu barato pro Corinthians hoje. Saiu barato. Porque o Flamengo ele deu um banho de futebol no Corinthians. Um banho. Em vários momentos do jogo. Você pega os 4 gols do Flamengo. Se a gente for analisar o primeiro gol, é uma bola que começa do lado direito do ataque do Flamengo. Um passe que vai para o meio. O Raniel ele não consegue interceptar, vai muito mal para a jogada, vai todo esquisito. A bola sobra, se eu não me engano, para o Arrascaeta, que lança para o outro lado e o Cebolinha, num contra-um com o Mateuzinho, faz o gol de fora da área. O segundo gol, a mesma coisa. Troca de passe da equipe do Flamengo, que achou buraco toda hora. Todo jogo o time do Flamengo achou buraco no meio campo do Corinthians. Em todos os momentos. Era sempre no meio de Bidon, Carrilho e Raniel. Sempre tinha um buraco. E foi assim que chegou o gol do Arrascaeta. Com o Raniel não acompanhando o Arrascaeta, que conseguiu se desvencilhar da marcação e chutar livre de fora da área. Você pega o terceiro gol dos caras, aí já é uma falha um pouco mais do Hugo. O quarto gol aí a gente deixa daqui a pouco para comentar, que realmente, se o corintiano hoje ele tem que ficar muito puto com tudo que aconteceu dentro de campo em relação ao seu time, ele ainda por cima tem que ficar puto com a arbitragem,
porque o pênalti, entre aspas, o coronado no Arrascaeta, não foi absolutamente nada e o Ramon Abachaebel ainda teve a coragem de marcar aquele pênalti e decretar aí uma goleada para o Flamengo. Mas falando do Dorival em si, cara, a minha esperança é justamente pegando os últimos trabalhos do Dorival. Porque uma característica dos últimos trabalhos do Dorival muito clara é dele conseguir recuperar e extrair melhor de jogadores que não tinham tanto potencial assim. Ele fez isso no São Paulo, fez isso no Flamengo. Muitos caras que estavam embaixo ele conseguiu colocar lá em cima. Porque para mim é a única esperança que eu tenho em relação a essa zaga do Corinthians. A única esperança. Ou você vai no mercado contratar, ou você torce pro Dorival Júnior ser um gênio e conseguir arrumar essa porra. Porque não dá, mano, não dá. Em determinado momento, eu nem tava colocando tão a culpa nos zagueiros do Corinthians, por exemplo, pela atuação patética e a grande atuação do Flamengo. Porque, de verdade, o meio-campo do Corinthians foi completamente dominado pelo Flamengo. O Mateuzinho foi mal na direita, o Hugo acabou falhando, o ataque foi inoperante. Mas é impressionante como todas as vezes que a bola chegava no Pedro, por exemplo, ele ganhava com uma enorme facilidade, seja do André Ramalho, seja do Gustavo Henrique, que não conseguiram incomodar o centroavante dos caras. Foi impressionante a quantidade de vezes que o Flamengo conseguiu infiltrar, chegar dentro da área. Isso depois dos 3, 4-0, que aí o time já estava desmoronado. Quantas bolas que o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o próprio Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo tiveram em profundidade nas costas dos zagueiros do Corinthians. É impressionante, mano. É torcer pro Dorival aí dar um jeito, já dá um desânimo do cacete o cara chegar depois de ver o seu time tomando de 4-0. O elenco também já fica muito mais desanimado, mas não tem o que fazer, cara. Se o Corinthians não tem caixa para contratar, não está ainda em janela de transferências para conseguir contratar, é torcer pro Dorival dar um jeito nesse time, porque hoje ficou muito escancarado tudo. Ficou escancarado como o time do Corinthians está mal treinado, como que o meio-campo tem muitos buracos, seja eles ofensivos ou defensivos, o quanto que o sistema do Corinthians defensivo não dá mais e o quanto que esse ataque do Corinthians, que era tão eficiente antes, agora parece que com a falta de um meio armador, nem Memphis, nem Yuri, nem Romero consegue fazer alguma coisa. Não, acho que o principal realmente do erro do jogo do Corinthians é essa falta de meio campo, porque fica difícil você atacar se você não consegue acionar os seus jogadores de frente em uma situação melhor, porque muitas vezes a gente viu eles aparecendo, o Yuri saindo um pouco mais da área para procurar a bola, o Memphis, o Romero, porque estava procurando a bola mais perto do meio campo, e para eles receberem essa bola perto da área, onde eles têm que de fato ser decisivos, decidir uma jogada, era difícil, no máximo foi aqui pela ponta esquerda com o Romero e o Memphis em alguns momentos no primeiro tempo. Mas fora isso, pouquíssimas vezes a gente viu isso acontecendo. E para defender também é sempre uma bagunça. Parece que os caras não sabem onde se posicionar nesse meio campo. E aí isso acaba refletindo muito na defesa também. Mas de fato, você vê a liberdade que os jogadores do Flamengo têm. O Arrascaeta principalmente. O Cebolinha para fazer o primeiro gol, o Arrascaeta no segundo gol. Depois pode chutar a bola na trave. O Pedro, no lance que ele sai enfileirando, que ele dá uma caneta no André Ramalho, que ele dribla o Gustavo Henrique, deixa o Mateuzinho no chão. A liberdade que esses caras têm. Tem um lance no escanteio, no bate-rebate, a bola vai lá na lua, quando ela tá descendo, o Pedro tenta dominar ela com o pé, e ele quase domina, dentro da pequena área. Os caras têm liberdade até nisso. Tem um outro lance também, que o Pedro tá numa jogada de tabela, e a bola acaba sobrando para ele dentro da área também, onde ele já tava livre de novo. Ele tava em um lugar fora da área, livre. Aí ele faz a jogada, ele vem receber dentro da área. Tá livre de novo, de costas pra marcação, ele faz a parede. Quando você pisca, ele já tá livre de novo. Os caras têm liberdade muito clara para jogar perto da área do Corinthians. E isso é uma falta do meio-campo organizado. É falta de zagueiros que sabem se posicionar melhor. Porque a gente sabe que, principalmente nos últimos jogos, e hoje mais uma vez, a gente vê que o sistema defensivo, além de ser ruim, de ter peças ruins, é uma bagunça. Em termos posicionais, em termos táticos. Até por isso eu acho que talvez era um dos pontos que acabaram culminando na saída do Ramon e que era os principais pontos que incomodavam boa parte de quem não gostaria mais que o Ramon estivesse no Corinthians. Porque a zaga dele realmente estava bagunçada. Depois do Campeonato Paulista ficou muito claro que sempre era uma bagunça. Não à toa, até no Campeonato Paulista, o Corinthians tomou gol quase todos os jogos. Tem uma dificuldade muito grande, uma dificuldade tática em armar essa zaga, que eu acho que não tem a ver só com peças. Eu acho que tem a ver também, concordo com você nesse lance de que ou ir ao mercado ou torcer realmente pro Dorival arrumar. Eu acho que é uma lembrança boa essa que você teve de potencializar, porque ele de fato potencializou demais o Léo Pereira, que era muito criticado pela torcida do Flamengo. Léo Pereira e o Davi Luiz ele fez um baita do 22, o Davi Luiz e o próprio Fabrício Bruno também, que depois virou jogador de seleção brasileira. Ele conseguiu fazer com que esses jogadores se desenvolvessem muito. Não sei se hoje o Corinthians no elenco tem material humano para desenvolver dessa forma. Então, independente se o Dorival vai conseguir ou não potencializar esses caras, o Augusto Melo, o Fabinho Soldado,
tem que trabalhar, porque nessa janela de meio de ano a gente vai precisar de zagueiro. A gente já tinha destacado no final do ano passado como zagueiro com prioridade pelo do Corinthians. Prioridade, você só pode trazer um jogador top. Você vai trazer o quê? Um zagueiro. Não aconteceu e agora tá bem claro, escancarado para todo mundo ver que precisa acontecer no meio do ano. Porque senão a nossa briga vai ser essa aí mesmo. Brigar no meio de tabela, vai ser que nem ano passado. Vamos tentar não cair, ficar ali no meio de tabela, brigar ali por uma 8ª, 9ª vaga de Libertadores, ver até onde a gente vai na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E aí tem um grande debate, né, que o Corinthians não tem caixa, não tem dinheiro. Mas, pô, mano, é investimento, tá ligado? Se você contrata uma zaga boa, contrata um cara pica ali, um xerifão pra ser o dono da zaga do Corinthians, e o Corinthians acaba sendo campeão de uma Copa do Brasil no final do ano, por exemplo, depois de ter um time mais arrumado, olha o benefício que vai trazer financeiro já paga também. A contratação. Já paguei muito a contratação. E outra, cara, é necessidade, precisa. E pra isso que serve o scout, mano. Pra isso que serve. O Fabinho e o scout do Corinthians não foram muito bem na metade do ano passado? Quando que gastaram um pouco e trouxeram uma porrada de jogador, inclusive muitos jogadores que agregaram muito, tem que tentar fazer isso agora. Claro que nenhuma contratação é de graça, você vai pagar salário, você vai pagar luva, você vai pagar ali um combo pela contratação do cara, mesmo que ele não esteja vinculado a um clube, mas você tem que fazer algum tipo de investimento. Nem que ele seja baixo, nem que precise de um baita esforço do scout, mas você precisa trazer alguém. Porque a zaga do Corinthians, ela não tá dando problema de agora. Uma coisa é a gente criticar por uma sequência ruim, outra coisa é a gente criticar porque tá ruim nos últimos 4, 5 meses, mano. E que não melhora. Para 2025, o André Ramalho não entrou em campo. O Félix Torres, ele seguiu uma constância sem seguro. O Gustavo Henrique caiu de produção. O Kaká, porra, nem se fala. O Choque é inexperiente. E aí muita gente, por exemplo, vou até lembrar aqui de um fato que viralizou nas redes sociais aí, que foi aquela caneta que o Memphis deu no André Ramalho durante um treino. Que fizeram edit, falaram, caralho, olha como o Memphis é um baita jogador, olha a jogada que ele fez. Por incrível que pareça, naquela época eu olhei esse vídeo e a única coisa que eu pensei foi, olha o André Ramalho, mano. Olha o drible que o André Ramalho tomou. Ele tomou um igual hoje do Pedro. Um igual. Isso não é questão somente de posicionamento, de treinamento. Claro que com um time organizado, esses caras podem se potencializar, podem mudar a fase deles. Mas isso também não tem a ver só com o time do Corinthians estar desarrumado. É a qualidade do cara. O André Ramalho é um zagueiro bundão, mano. Ele é um zagueiro que é mole. Eu já falei isso várias vezes aqui. Jogo fora de casa, contra adversário difícil, o André Ramalho não vai ganhar uma bola, mano. Uma bola porque ele é feito de piada pelos atacantes adversários. Essa caneta que ele tomou do Pedro, a obrigação dele é dar uma butinada no Pedro quando que passa por ele. Toma a caneta, já dá um trançapé, já dá uma cotovelada, derruba o cara, mano. Você não pode ser mole assim. Eu não falo nem só do André Ramalho, porque hoje eu acho que até teve gente pior do que o André Ramalho. O Gustavo Henrique foi muito mal, o Ranieri foi pavoroso, o Mateuzinho foi mal. Então, porra, mano, tem que ter um pouco mais de noção, um pouco mais de entendimento do tamanho do jogo, da grandeza, de querer dar uma resposta. Pra mim, falta isso no time do Corinthians, querer dar uma resposta. A gente viu ano passado quando esse time quis dar resposta atrás de resposta em jogo do Campeonato Brasileiro, em confronto de mata-mata. Esse ano a gente viu isso, porra, no jogo do Santos, depois foi eliminado da Libertadores, na final contra o Palmeiras, que entendeu a importância, e mais em pouquíssimos jogos. Parece que não sente o peso, não sente o calor, e até quem entra do banco de reservas. A gente vai comentar mais depois, mas quem entrou no banco hoje, por exemplo, o Thales Magno entrou numa tiriça de novo, mano. Pô, você não quer dar uma resposta, você não quer dar uma volta por cima, mostrar que você quer uma chance com o novo técnico que tá chegando, que você merece uma vaga de titular, não é possível, mano. Não é possível. Até porque o Memphis acabou de machucar, né? Então, às vezes poderia ser uma boa oportunidade e o cara entra andando dentro de campo. Só pra finalizar aqui, não sei se você vai querer falar mais alguma coisa do jogo depois. Antes de você puxar pra esse último ponto, é que eu vou falar de uma coisa que você acabou de falar agora, sobre esse lance de falta, de dar uma butinada. Pô, mano, isso me incomoda demais, porque quando eu digo que o Corinthians não é combativo, não é só pra fechar o bate, que é uma constante que a gente tem visto nesses últimos jogos. Pô, pra fazer umas faltas que precisa, tá ligado? Quantas vezes a gente não viu hoje no jogo o Corinthians em progressão no campo de defesa, tendo a oportunidade de sair, os caras iam lá e faziam uma falta no Bidon. Quantas faltas o Breno Bidon não sofreu no jogo de hoje, porque na hora que ia sair, os caras iam lá e faziam uma falta, paravam na falta. E a gente não vê isso no time do Corinthians, de ninguém, nem do trio de ataque que tá fazendo pressão lá na frente ou da galera do meio campo. Os caras tomam o primeiro drible e ao invés de fazer a falta perto ali, na linha do meio campo, vai deixando avançar para fazer a falta só lá perto da área. No jogo contra o Racing, critiquei muito o Maicon numa chance dessas, que foi naquele lance maluco lá onde o Mateuzinho teve que tirar a bola em cima da linha. Hoje contra o Flamengo é a mesma coisa. Quantas a gente não viu os caras saindo em progressão, em velocidade? Pô, para na falta no começo da jogada e se organiza. A gente já sabe que a gente não é organizado defensivamente.
Se os caras quebram essa primeira linha, a segunda linha no meio campo, se não parar na falta, vai parar no gol. Assim como aconteceu hoje 4 vezes. E você trouxe um bom ponto, porque se você que está em casa aí, se quiser, abre depois a sua telinha aqui no YouTube os dois lances. O lance do Racing e o lance hoje do Cebolinha, o gol do Flamengo, para você dar uma analisada. Mas só pensando aqui de cabeça eu já consigo fazer essa associação. Porque o lance, ele é idêntico. Idêntico. É um ponta que ele consegue cortar a marcação, não tem um jogador na sobra para conseguir fechar o bate e o cara finaliza. E quem poderia fazer o bate que é mais atrás, que é a linha de zaga, demora também para tomar a decisão se vai sair ou não. A diferença é que o Cebolinha tem muito mais qualidade que aquele cara X do Racing do Uruguai e ele bateu no canto e conseguiu fazer o gol. É a única diferença, porque é uma jogada igual. Igual. E quando que a gente fala que no futebol, porra, tem treino, os treinadores estudam, vê as fragilidades do time, tem gente que não acredita ainda, mano. Você acha que não foi estudado que o Corinthians tem uma dificuldade imensa na cabeça de área? Que os zagueiros do Corinthians não saem pra fazer uma cobertura? Que se você jogar em cima deles vai dar bom? Porra, mano. A gente viu um reflexo de um jogo pra outro, literalmente 3 dias depois. Eu, inclusive, tenho essa impressão de que todo time sabe que se marcar pressão no Corinthians vai ganhar essa bola. E não é de hoje, ataque. Não é de hoje. Gente, é só lembrar um pouquinho atrás. Lembra do jogo contra o Sport. O Corinthians estava humilhando o Sport dentro de casa, só dava nós. A partir do momento que a gente começou a tentar fazer um pouco mais saída de bola, avançaram a marcação e isso começou a dar Sport, mano. Em todos os outros jogos a gente vê isso também. Contra o Fluminense a mesma coisa. O próprio Racing foi pressionar a saída de bola, o começo do jogo foi todo do Racing. Hoje, mais uma vez, Flamengo pressiona a saída de bola, o Corinthians não consegue jogar. E, cara, antes de a gente ir para as notas, eu quero trazer 2 pontos aqui. O primeiro, que é de um comentário do Vessone, que, mano, eu concordo, ele fez esse comentário depois do jogo contra o Racing. Era uma previsão, essa previsão acabou dando certo. Claro que não é desculpa, mas o Romero deu uma entrevista hoje falando que, afirmando novamente, né, que não era uma desculpa, mas que o fato do Corinthians ter jogado com a menos contra o Racing do Uruguai pesou na parte física no jogo de hoje. Ah, não fode. Não, mas calma aí. Mas isso eu acho que é um ponto que é realmente válido, mano. Porque, beleza, o Corinthians hoje foi humilhado pelo time do Flamengo. Mas, de fato, a condição física do Corinthians hoje, a partir de, sei lá, qual determinado do jogo, o Corinthians estava morto. O Corinthians não conseguia andar em campo. Então, isso é um grande parabéns também pro senhor Félix Torres, que, querendo ou não, essas coisas impactam, mano. Você jogar dias antes, com um jogador a menos, às vezes os 15 minutos do primeiro tempo, tendo que correr pra caralho, claro que cansa o time. E o Vessone falou a mesma coisa quando que acabou o jogo contra o Racing do Uruguai. Que isso ia custar caro e ia ser pago contra o Flamengo do Maracanã. Claro que não é só isso. Isso é um pequeno fator, assim como a arbitragem, que eu já vou comentar também. São pequenos fatores que interferiram no jogo, muito menores que outras coisas. Mas, porra, tem um sentido ali, mano. Tem um sentido. Desgaste. Desgaste existe no futebol. O Corinthians teve muito. E hoje, foi um dos pontos que o Corinthians foi aniquilado pelo Flamengo, também foi na parte física. Então aí, os parabéns pro Félix Torres, que não jogou hoje, mas mesmo assim tem uma pequena parte de responsabilidade no resultado que foi de 4-0 pro Flamengo. Vamos lá, outro ponto. Arbitragem. É foda você falar de arbitragem num jogo que quando a gente toma 4-0 e é humilhado pelo adversário, um jogo que poderia ser 6-7. Até porque qualquer coisa que a gente for falar da arbitragem aqui não é porque foi determinante pro resultado, mas não é por isso que não tá passivo de crítica. Tipo, parece choro, mas é verdade, mano. O quarto gol do Flamengo, aquele pênalti marcado pro Flamengo, não existe. Não existe. O senhor Ramon Abate Abel, que já prejudicou muito o Corinthians e que é um árbitro horroroso, deu um pênalti inexistente com a ajuda do VAR, que fez aquela palhaçada de chamar. O Coronado, ele dá um toque sutil, mínimo, um toque que é longe de ser suficiente para pensar em derrubar o Arrascaeta. E o cara vai lá na telinha e marca o pênalti pros caras. Então o corintiano hoje ele tem que se contentar não só com uma humilhação que sofreu, com um vexame, algo que, dá realmente tristeza só de lembrar, tem que se contentar também com o fato de que foi prejudicado porque marcaram um pênalti assustadoramente bizarro pro Flamengo contra o Corinthians. Não foi nada. E eu duvido muito que isso em outras condições, contra algum outro adversário, que não é sempre o ajudadinho pela CBF, contra outro adversário em outro palco de partida, que isso ia acontecer. Realmente, a arbitragem é ruim, mas parece que contra o Flamengo, em Flamengo e Corinthians, isso acontece muito mais. E mais um ponto também, além do pênalti marcado para o Flamengo, que foi vergonhoso, também é algo menor, mas o Memphis ele se machuca num contato com o Léo Ortiz, que o Léo Ortiz faz uma falta que era claramente para cartão amarelo e o senhor Ramon Abate Abel ignorou completamente. Tirou o jogador holandês de campo, vamos torcer para que o Memphis realmente não tenha uma lesão grave. Na hora não pareceu que fosse, mas ele saiu mancando de campo, então vamos torcer
que ele esteja bem fisicamente aí, que esteja recuperado, mas mais uma pataquada da arbitragem. Vamos se contentar com isso, né, mano? Com uma humilhação que o Corinthians sofreu hoje e com 2 erros bem claros que prejudicaram o Corinthians. Vamos lá, notas. O Hugo, ele é o principal responsável pelo quarto gol, pelo terceiro gol, aliás. Pô, mano, a afastada dele com o pé, e me incomoda demais a postura do Hugo na hora dele não pular na bola, pelo menos esticar a mão. Ele se joga de joelho e meio que aceita a merda que ele fez. Então, cara, a cagada foi ruim, a postura dele foi muito ruim, mas também é inegável que ele fez defesas muito importantes, fez uma do Pedro, fez outra também, acho que do De La Cruz, ele fez algumas defesas que foram importantes para o resultado não ser maior ainda, mas né, assim não vai levar nota alta. Aliás, ninguém vai levar nota alta, porque além de muitos erros individuais, o Corinthians não jogou absolutamente nada como coletivo. Nota, porra, mano, pelas defesas ainda que ajudaram a não ser um placar ainda mais histórico, nota 3 pro Hugo. Cara, é complicado hoje dar uma nota alta pra alguém. Eu vou seguir com você. Eu acho que o jogo do Hugo em si, ele tem defesas importantes, mas além dessa pataquada que ele fez, ele entregou, mano, aquele lance, pô, ele passou sem olhar, era dominar essa bola, dar um bicão pra frente, não tentar ficar fazendo saída de bola. Desde o primeiro minuto em campo já dá pra ver que o Flamengo tava marcando alto, tava conseguindo recuperar várias, mano. Várias. E o Hugo fez aquela pataquada, senti ele também muito nervoso o jogo inteiro, com a bola no pé, era sempre um calafrio ali quando que você via o Hugo, mas ele fez uma outra defesa importante, por isso vai se salvar um pouco. Eu vou fechar com você na nota 3. Mateuzinho. O Matheus que a gente vem sempre elogiando muito, que fez uma partidaça contra o Racing no último meio de semana, hoje foi muito mal, muito mal. Perdeu quase todas pro Cebolinha, deu muito espaço no lado do campo, querendo ou não, o primeiro gol, eu acho que é mais culpa do Ranieri, mas tem culpa de todo mundo, e tem culpa sim do Mateuzinho, que não conseguiu fechar o bate, e o restante do jogo dele foi um jogo que ele não apareceu pro ataque, somente no primeiro tempo num chute que a bola desvia ali na barriga do zagueiro do Flamengo e vai para escanteio. Do resto ele não tenta ir pro ataque. No final do jogo ele até conseguiu uma outra escapada. E defensivamente para mim foi muito mal. O Mateuzinho vai ficar com uma nota bem baixa aí. Eu vou com, cara, nota 2 pro Mateuzinho. Mateuzinho vai mal, não acho que é dos piores do time, mas pelo menos consigo reconhecer que ele teve dedicação o jogo inteiro, correu bastante, tentou jogar sério, não se fez cagada, não foi por gracinha, por displicência, por falta de vontade, tiriça, qualquer coisa desse tipo, falta de concentração. Vou deixar com a mesma nota do Hugo, nota 3. André Ramalho, mais uma partida ruim, onde eu simplesmente não lembro de um lance positivo do André Ramalho para elogiar. Nenhum. Sabe aquelas bolas que assim, é cruzado pra dentro da área, o cara faz de cabeça e você, boa André. Qualquer coisa assim, eu não tenho nada para elogiar da partida do André Ramalho, nota 1. Cara, eu tenho um ponto ou outro só, que é um outro bote que ele conseguiu dentro da área, para consertar inclusive cagada de Gustavo Henrique. Mas, no geral, zagueiro muito mole, zero firme, não passa confiança, perdeu absolutamente todas as bolas pro Pedro, deu espaço pro ataque do Flamengo, foi muito mal o André Ramalho hoje. Eu vou te acompanhar, eu vou de nota 1 também pro André Ramalho. Gustavo Henrique, por incrível que pareça, eu achei até pior do que o André Ramalho. Uma partida muito ruim, porque o André Ramalho, ele conseguiu ainda na saída de bola um ou outro passe. O Gustavo Henrique, ele foi feito de otário pelo Pedro o jogo inteiro. Vou com uma nota ainda menor para ele, eu vou de meio. Tá muito mal. Eu vou com a mesma nota, nota 1. Me incomodou demais. Ih, calma aí que eu vou espirrar. Foi mal. Me incomodou também o Gustavo Henrique, principalmente pelo fato dele não ganhar nenhuma de cabeça. Nem no ataque, nem na defesa. Teve alguns canteiros que foram nele a bola e não consegue brigar. E contra o Pedro, ele com 1,96 não conseguiu ganhar uma, mano. Eu vou com a mesma nota, nota 1. Angileri, da defesa eu achei talvez o mais lúcido, o mais dedicado e o cara que tava mais indignado com a derrota, mano. Tá ligado? O único cara que teve coragem de brigar, peitar alguém, qualquer coisa assim. Inclusive isso me incomodou no Mateuzinho. No lance lá com o Bruno Henrique, o Corinthians tomando de 3-4-0, ele vai lá, disputa com o Bruno Henrique e ele levanta rindo, dando risada com o amiguinho dele, Bruno Henrique. Risadinha ao caralho, porra. O Angileri deu pra ver que pelo menos o jogo inteiro ele tava puto. Também sofreu, mas sofreu bem menos que o resto do time. Eu vou com nota 4, Angileri. Vou de nota 4 também, o melhor do sistema defensivo do Corinthians. Conseguiu ser um pouco mais eficiente do lado esquerdo. O Flamengo, inclusive, é mais forte do lado direito ofensivo deles do que do lado esquerdo, ali com o Wesley, com o Gerson. E o Angileri ele conseguiu se sair bem melhor do que o Mateuzinho, por exemplo. Enfim, ofensivamente não tem muita coisa para falar do Angileri, mas defensivamente pareceu um pouco mais lúcido mesmo. Vou fechar com uma nota 4 para ele. Agora vamos de Ranieri, cabeça de área do Corinthians, que a gente também elogia muito por aqui.
mas que hoje fez talvez a sua pior partida com a camisa do Corinthians. Desastrosa a partida do Ranieri, que deu espaço o jogo inteiro, que errou passe o jogo inteiro e que ainda por cima foi responsável, para mim, o principal responsável pelos 2 gols que o Corinthians toma. No primeiro gol, é uma bola que poderia ser morta ali no meio do campo, o Ranieri vai todo esquisito tentar tirar a bola e oferece a bola no pé do Arrascaeta para virar o jogo pro Cebolinha e clarear o ataque do Flamengo. E no segundo gol, uma falha ainda mais clara, que ele marcando o Arrascaeta, não consegue tirar a bola do Arrascaeta inicialmente e depois abandona a marcação e o Arrascaeta fica livre na entrada da área para finalizar. Um jogo muito ruim no Ranieri. Cara, como que hoje é uma partida típica, é um 4-0 e que as notas estão numa régua muito baixa, eu não consigo dar uma nota diferente de 0 pro Ranieri, para mim o pior em campo. Eu vou acompanhar o resto da defesa ali, eu vou com nota 1 pro Ranieri. Eu acho também que ele tem essas falhas, só que eu também entendo que o Ranieri ele tá sempre sobrecarregado, eu acho impressionante. Principalmente quando joga com esse tripé de meio campo com Bidon e Carrilho, que não são jogadores tão marcadores como o Rian, como o Martinez. O Ranieri fica muito sobrecarregado ali na cabeça de área, porque o Carrilho às vezes não faz nem sombra, nem consigo lembrar onde ele estava no lance do segundo gol. No primeiro ele estava ali acompanhando a ultrapassagem, se não me engano, do Ayrton Lucas, e no segundo eu não sei onde ele tá. O Bidon ele tá sempre marcando do lado esquerdo, mas também tá sempre longe, perto da área, ou ali pelo menos na entrada da área para fazer essa pressão, essa cobertura, ele também tá longe. O Ranieri tá sempre sobrecarregado ali nesses momentos. E a mesma coisa vale pro Bidon. Quando tá alguém em cima do Bidon, ele tá sobrecarregado, porque o Ranieri também não tá ali, ele tá em outro lugar. O Carrilho a mesma coisa, tá sobrecarregado. Então é uma bagunça esse meio campo, vai todo mundo levar nota baixa. Nota 1 para mim pro Ranieri. O Carrilho, também acho que vai mal no jogo, dificuldade para aparecer, para conseguir ajudar essa série de bola a sair com um pouco mais de tranquilidade. Hoje talvez tenha sido o jogo que eu mais vi o Carrilho errando passe com a camisa do Corinthians, mas pelo menos ainda assim ele tem a finalização mais importante do Corinthians do jogo. Eu vou com nota 2,5 pro Carrilho. Achei que foi mal também. Defensivamente, o meio-campo do Corinthians foi aniquilado pelo Flamengo. Senti que o Carrilho pelo menos conseguiu uma ou outra construção de jogada. No segundo tempo teve uma boa pelo lado direito que ele cruza pro Romero, e o Romero finaliza de forma patética. E no primeiro tempo tem essa finalização, mas defensivamente foi muito mal, muito mal. Eu vou com uma nota 3 aí pro Carrilho. Breno Bidon, apesar de todo mundo muito mal no meio de campo, inclusive ele na marcação muito mal também, eu senti que pelo menos com a bola no pé o Bidon foi um pouco melhor que os outros dois. Que nem você falou antes, ele sofreu bastante falta no primeiro tempo, conseguiu a condução de um ou outro contra-ataque no segundo tempo. Pô, falta isso mesmo. Teve lance que ele poderia finalizar, o Ranieri poderia finalizar e ninguém finaliza, mano. Ninguém tenta arriscar de fora da área. É uma equipe do Corinthians que só circula a bola. Só joga a bola pro lateral esquerdo, aí volta pro lateral direito, aí volta pra zaga. Raramente tenta uma ação realmente aguda, principalmente o Bidon. É um jogador que controla bem o jogo, tem uma boa cadência, mas pra chegar no vamos ver e finalizar, dar um passe decisivo, o cara não faz, mano. Mas mesmo assim eu senti que ele ainda conseguiu tá um pouco à frente do resto da equipe, mas não vai ficar com uma nota muito alta pra mim não. Vou de nota 3,5. Eu acho que o Bidon ele foi o melhor jogador do Corinthians no jogo. Eu vou com nota 4,5. Pelos mesmos motivos. Na saída de bola, pra mim, ele era o melhor. Era o que conseguia segurar essa bola, esconder, sair jogando com um pouco mais de tranquilidade e qualidade. O único que conseguiu fazer isso 100% bem no jogo de hoje, na minha opinião. E até para segurar a bola no campo de ataque em alguns momentos, porque muitas vezes a gente via o Corinthians sem sequer conseguir segurar a bola, perdia a bola no campo de ataque, ou que nem você falou, voltava a bola para o campo de defesa e não sabia mais o que fazer. Passe vertical para frente, apesar do Bidon ter voltado a bola algumas vezes também, eu acho que talvez tenha sido o que eu mais vi fazer isso, mas que nem você falou, muito erro defensivo também, muito longe na marcação, tem que corrigir isso, mas mais um, que nem eu falei, está sempre sobrecarregado por esse sistema horroroso que o Corinthians joga. Partindo para o ataque, Romero. Do trio de ataque talvez tenha sido o que eu mais gostei, até porque jogou mais tempo que o Memphis. Achei que o Romero ele correu, se movimentou, gostei que no primeiro tempo não ficou preso lá na ponta direita, algumas vezes caiu pela esquerda, veio puxar um pouco mais para o meio, até finaliza uma bola no segundo tempo, mas um jogo abaixo também, um jogo onde o Corinthians tem muita dificuldade para jogar e principalmente jogadores de ataque em participar do jogo em vários momentos da partida, eles somem. Eu vou com nota 3,5 pro Romero. Senti que o Romero correu um pouco mais, de verdade, mas não acertou nada, mano. Nada. Teve uma finalização para fora no segundo tempo, uma outra que ele finaliza muito mal também no segundo tempo. E do resto, mano, ele é presa fácil ali para a marcação do Wesley, presa fácil ali pro Gerson. Inclusive no primeiro tempo eles fizeram até um bobinho ali com o Romero e com mais um outro jogador do Corinthians, acho que era o Angileri mais um. E o Romero acabou fazendo a falta no Wesley tomando cartão amarelo. Cara,
assim, ele correu, mas eu não gostei da partida do Romero, não. Eu vou com uma nota 2,5 pro Romero. Memphis. Quando estava em campo, eu não acho que estava mal. Não estava bem, mas eu não acho que estava mal. Conseguiu uma ou outra falta no campo de ataque. Quando que ele estava circulando um pouco mais por dentro, o Corinthians foi nesse momento que o Corinthians cresceu um pouco mais no jogo. O Corinthians toma 1-0 e tem ali um respiro de 10, 15 minutos, minimamente equilibrando o jogo com o Flamengo. E muito também pela atuação do Memphis, que conseguiu se locomover um pouco mais por dentro e conseguir jogadas para o Corinthians. Escolheu o escanteio, é verdade que não bateu tão bem assim os escanteios, mas conseguiu uma movimentação um pouco mais interessante. Vou dar uma nota um pouco acima do resto aí, mas por ter jogado pouco tempo vai abaixar um pouco também, nota 3,5 aí pro Memphis. Eu vou com nota 4. Conseguiu segurar a bola no campo de ataque. Hoje jogou um pouco mais sério, se fez uma gracinha ou outra ali com a bola, ele acertou o que ele tentou fazer, que foi um passe. Teve um outro lance que, se não me engano, ele tenta dar um 360 no meio campo e acaba se embananando, mas no geral achei que jogou mais sério e as melhores ações do Corinthians ali perto da área no primeiro tempo acabaram sendo com ele. Eu vou de nota 4 também, vai me incomodar o fato da melhor nota do time ser pro Angileri pra mim, então eu vou de nota 4. E por último, o Yuri Alberto, que, mano, não jogou. Ele saiu da área algumas vezes para fazer um pivô, uma bola um pouco mais curta aqui e ali, mas jogada realmente incisiva não aconteceu. Muito por conta do time, porque a bola simplesmente não chega no Yuri em uma oportunidade próxima da área dele fazer alguma coisa. Ele não recebe a bola perto da área, ele não recebe uma bola em profundidade, ele não recebe um cruzamento, ele não recebe nada. E tudo que ele faz é fora da área, ele não consegue participar no jogo. Vou de nota 2 pro Yuri Alberto. De nota 2 também, não conseguiu participar, as poucas chances que teve também não foi perigoso. Cara, é complicado assim, você dar uma nota pro Yuri, sendo que ele não participou da partida. Mas ele poderia ter tentado participar um pouco mais. Poderia ter feito mais pressão nos zagueiros, incomodado um pouco, subir às vezes para tentar bloquear uma quebra do goleiro dos caras, ter sido um pouco mais ágil nas movimentações. Ele não conseguiu participar, não conseguiu se movimentar, participar, mapear o jogo, mapear o espaço. Tirando uma única bola que teve no primeiro tempo, que foi um passe, não sei lá quem deu para ele, acho que o Carrilho, uma bola enfiada para ele que ele sai dentro da área e finaliza, que a bola bate no zagueiro dos caras e vai para a linha de fundo. Fora isso, não lembro de nenhuma participação realmente efetiva do Yuri Alberto. Vai ficar com nota 2, mas muito também pela falta de criação desse time do Corinthians. Vamos lá, para as mexidas. O primeiro que entra é o Coronado, que entra no primeiro tempo. Mano, assim, vou já adiantar uma parada aqui, rapaziada. Eu não vou avaliar a porra do pênalti que o Coronado fez, não vou deixar a nota por causa disso, porque não foi pênalti, mano. Não foi pênalti, ele fez uma jogada normal ali, o Arrascaeta caiu e a porra do Ramon Abate-Abel foi no VAR e deu pênalti. Não vou avaliar a nota com base nisso. Do resto, eu até senti em alguns momentos que o Coronado conseguiu fazer alguma coisa. Mas também é muito aquém do que se espera para ele. Ele entra no primeiro tempo e ele não toca na bola até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, ele consegue uma jogada ou outra, mas ainda é muito pouco, mano. Pouco. Nota 3. Lembrei quem que deu o 360 que eu falei. Foi o Coronado no final do jogo, no segundo tempo. Cara, eu virei hater do Coronado. Eu simplesmente não aguento mais. Não aguento mais mesmo. Sempre expectativa, sempre tentando esperar que ele seja um pouco mais inteligente, um pouco acima da média que os outros, que ele consiga fazer algo diferente, mas ele simplesmente não faz, ele é mais um. Quando o Coronado está em campo, ele é só mais um, assim como todos os outros. O Garro, a gente entende que quando ele está em campo, ele não é só mais um. O Memphis, quando ele está em campo, ele não é só mais um. São dois jogadores que conseguem fazer coisas diferentes. O Coronado não, o Coronado é só mais um dentro do campo, que tem muita dificuldade em fazer qualquer coisa. Ele tem dificuldade em finalizar, ele finalizou uma bola hoje, que foi ali numa cobrança de falta, cobra um curtinho, ele leva um pouquinho pra frente e joga fácil na mão do Rossi. Cruzamento, que nem você falou de escanteio ruim do Memphis, o Coronado a mesma coisa, cruzou errado. Quando ele tenta jogar individual, ele perde a bola, ele é mais um que é presa fácil. Quando ele tem chance de jogar um passe um pouco mais diferente, passe característica dos jogadores diferente, como dizem pra gente que ele vai lá e não consegue fazer também, tanto que numa dessas ele tinha uma boa oportunidade de jogar a bola no Yuri e ele chuta fraco e o Pulgar pega a bola no meio do caminho. Cara, o Coronado hoje é um jogador que me incomoda muito, me incomoda demais pela expectativa, pelo tempo de inatividade que ele fica, porque ele nunca está disposto para jogar, está sempre no DM, e quando não está, joga um futebolzinho comum da bola. E em 2025, pelo menos, não me lembro de uma partida boa dele, com exceção contra o poderosíssimo Noroeste dentro de casa. Eu vou com nota 1 também pro Coronado, porque é mais um jogador inútil hoje. Depois, quem entra? Entra a mudança tripla, né? Vamos lá.
Martinez entrou e correu um pouco mais do que os outros que estavam lá, por isso vou deixar com nota 2. Não tem muito como fazer uma avaliação, não lembro praticamente nada do Martinez. Vou com uma nota... Vou deixar sem nota. Não tô em condição de avaliar porque eu não lembro de porra nenhuma. Eu lembro só de um lance que ele tenta tabelar com o Yuri e a bola vai pra fora. Não lembro de mais nada. Vamos lá, Thales Magno. Entrou muito mal no jogo, desligado. Primeiro lance dele já perde a bola de uma forma grotesca e dá o contra-ataque pro Flamengo, que o Flamengo quase faz com o Bruno Henrique. Sumido, sem participar, sem se movimentar, sem querer, sem tentar. Nota 1 pro Thales Magno. Thales Magno, mais uma vez, entrou... não vou dizer que ele entrou com preguiça, porque não foi isso que me transpareceu pelo menos, mas entrou errando tudo que ele tentava. Tudo. Então vou com a mesma nota 1 pro Thales Magno também. E o Maicon, ele entra e... Assim, eu não vou ser injusto com o Maicon. Acho que ele entrou um pouco melhor do que os outros, mas também não é motivo para dar uma nota muito alta. Eu vou de 2,5 pro Maicon. Também achei que entrou um pouco melhor, conseguiu uma ou outra virada de bola que foi minimamente interessante. E só também, né? Ninguém que entrou, tirando o Coronado que entrou no primeiro tempo, teve um recorte muito longo pra gente avaliar. Eu vou com uma nota 3 pro Maicon aí. Orlando Ribeiro, não tem mais ninguém que entrou, né? Não. Orlando Ribeiro. De novo morre com uma substituição. Cara, o maluco é interino. Ele não tem obrigação de fazer alguma coisa de diferente, de inventar moda, de, ser um gênio do futebol. Mas ele tomou 4-0 pro Flamengo no Maracanã, que poderia ter 5, 6, 7, 8 gols pros caras. Não jogando porra nenhuma, tendo um lance de perigo no jogo inteiro, sem parecer estar indignado. O Corinthians voltou com uma postura apática pro segundo tempo, também nem tentou incomodar o Flamengo. Eu sei que a culpa não é dele. Dito isso, nota 0, foda-se. Tava pensando que nota que eu ia dar pro cidadão, mas... Cara, de fato... 4-0 pro Flamengo no Maracanã, mano. Mas não é nem esse, quem que é o técnico, nem esse o tá ponto. ligado? É que ele já tá lá há 3 jogos. Esse é o terceiro jogo do Orlando Ribeiro. Ele já tinha vencido o Racing, mas na minha opinião já tinha ido muito mal nas funções que um técnico deveria fazer. Ou seja, mexer no time de um jeito, substituir o jogador certo naquele momento, ajeitar as peças dentro do campo, principalmente depois do Félix Torres ter sido expulso. Enfim, na função de técnico, taticamente, já achei que ele tinha ido muito mal. E hoje, mais uma vez, porque ele fez a mesma coisa. De novo, o Corinthians jogou igualzinho era estratégia contra o Racing, que já não tinha sido legal, pô. É a mesma estratégia, igual. é a mesma estratégia que tinha jogado contra o Palmeiras, mesma estratégia contra o Fluminense, que já não estava dando certo. E não é aquela parada que, isso aqui não está dando certo, então vamos tentar corrigir. Que é a porra do buraco no meio campo que está levando o Corinthians para baixo em todos os jogos. Mesmo assim, não consegue corrigir. O Orlando Ribeiro, nesse tempo que ele está trabalhando como técnico interino no Corinthians, ele não corrigiu nada. Nada. Ou ele manteve igual ou ele piorou, porque na minha visão, pelo menos, o Corinthians está até mais espaçado no meio campo. O time está pior. E hoje, para jogar contra o Flamengo no Maracanã, que eu imaginei no meio de semana? Pô, ele está jogando de uma forma e tem jogadores que não estão vindo bem, né? Como é o caso do Martinez, por exemplo. Mas contra o Flamengo no Maracanã, ele vai fechar um pouco mais o time, pô, é o Flamengo. E não, ele vai com a mesma estratégia, com só o Ranieri para marcar e o Bidon e o Carrilho, que não são jogadores de pegada de marcação. O meio-campo que já estava de perna aberta, ele ainda assim não foi lá e tentou fechar um pouco mais contra o melhor time do país, pô. Então tem um quesito também de burrice, tem quesito de, às vezes, não querer se indispor com o elenco, já que você não é o técnico ali e você não quer inventar, mas falta coragem para fazer o que tem que ser feito. Hoje, mais uma vez, faltou coragem, faltou inteligência para tomar algumas decisões e faltou saber corrigir no dia a dia qualquer coisa que fosse. O treino é o quê? É coletivo pros caras? Essa é a impressão que a gente tem. Joga aí a bolinha de vocês e se vira. Porque tático mesmo, esse treinador até o momento não mostrou que tem absolutamente nada, então nota 0 também pro Orlando Ribeiro. Mais algum comentário? Também não, cara. Eu não sei se tem muito mais o que adiantar sobre isso. Se fosse também para dar uma nota, posso dar mais uma nota também? Diretoria do Corinthians. Nota pelos últimos 11 dias, nota 0. Ficou 11 dias sem conseguir trazer um técnico. O Corinthians perdeu algumas partidas sem técnico. O Corinthians não tem material para repor os jogadores do seu elenco. Demitiu o Ramon Dias, para mim de uma forma polêmica, mas enfim, beleza, demitiu, já era, bola passou, águas passadas. Quando que você demite o treinador, o seu técnico, que é um cara que estava ali há um tempo no clube, você já estava pensando em demitir, porque você não demite o cara do dia para a noite. O Augusto Melo, inclusive, até deu entrevista falando que desde o ano passado ele sofreu a pressão para demitir o Ramon. E desde o ano passado, realmente, já tiveram ali algumas movimentações, tanto que o Corinthians tem o Luiz Castro ali antes de engatar as 9 vitórias seguidas. Então, cara, para você demitir um treinador, você tem que ter um planejamento em mente. Você tem que ter algo na sua cabeça.
Primeiro, você tem que ter uma filosofia de um perfil de um técnico que você quer contratar, alguma coisa que condiz com o elenco que você tem, um cara que venha para solucionar os seus problemas e solucionar o que você quer, que venha para arrumar o grupo, para ser um cara bom para o grupo e, segundo, você precisa contratar esse cara de uma maneira mais rápida. Você não pode ficar 11 dias, aí vamos atrás de quem? Vamos de Dorival, aí depois vamos de Tite, aí o Tite recusa, aí vamos para Dorival, aí só vai reunião ali, reunião aqui, aí vai definir segunda, vai dar uma resposta sexta. Porra, mano, aí foram 11 dias que o Corinthians perdeu de trabalho, que combinou no quê? Combinou e o Corinthians quase se complicar na Sul-Americana de novo, e um Corinthians que tomou 4-0 pro Flamengo no Maracanã e que hoje em dia é um bando em campo. Então nota 0 aí para a diretoria do Corinthians, que nessa movimentação de troca de técnico não teve preparo nenhum em querer adiantar as coisas e resolver rápido os problemas, e agora somente no 12º dia sem técnico, que vai ser amanhã, que vai anunciar o seu novo técnico, Dorival Júnior. E é um Corinthians que simplesmente não tem tanta margem assim para errar mais na temporada, até porque a gente não quer sofrer o que a gente sofreu ano passado de brigar por rebaixamento, e também porque daqui 3 dias a gente tem a Copa do Brasil contra o Novo Horizontino fora de casa. Então é isso, rapaziada. A gente volta então na quarta-feira para falar justamente sobre esse jogo, se Deus quiser, com um técnico, com um time melhor e conseguindo um resultado melhor no jogo. Só mais um recado. Essa semana sai mais vídeo aqui, além do pós-jogo também. Vai ter análise do Dorival que vai sair nos outros perfis, se vocês quiserem ver um pouco do trabalho do técnico. E, cara, eu acho que é isso também, né? Inclusive, nosso clube de membros, se você quiser virar membro, tá aqui no nosso canal, você pode virar, vai participar do grupo do WhatsApp, participar das notas do pós-jogo de hoje, que hoje a gente não passou dos membros, mas dos restos a gente vai passar sim. Então, cara, fique ligado aí que tem bastante coisa no grupo de membros aí pra vocês aproveitarem caso vocês queiram entrar junto nessa com a gente. Então é isso, rapaziada. A gente volta quarta-feira aí pra falar da Copa do Brasil. Tamo junto, vai Corinthians.